BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite! Foi aberta hoje à tarde em Brasília a consulta pública para a obra do túnel submerso que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá no litoral paulista. O evento teve a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Aqui no estúdio a gente recebe o diretor executivo do Sindicato dos Operadores Portuários de São Paulo, Ricardo Molins. E você vai ver também que os preços das passagens aéreas caíram no primeiro bimestre do ano. Nós conversamos com o diretor de transporte da Fundação Getúlio Vargas para saber se a tendência de queda vai se manter ao longo de 2024. O BNews 19 horas começa em 30 segundos. Os preços das passagens aéreas caíram nesse início de 2024. Segundo o IPCA, a redução chegou a quase 25%. Nós conversamos sobre isso com o diretor de transportes da Fundação Getúlio Vargas para entender o momento e saber se o preço vai continuar caindo ao longo do ano. O preço das passagens aéreas, que no ano passado foi considerado um dos vilões da inflação, acumula queda em 2024. E é um dos responsáveis por conter a alta do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Em janeiro, a redução foi de 15,22% e em fevereiro, mais uma queda de 10,71%. O recuo acumulado esse ano é de 24,29%. Uma situação muito diferente da do ano passado, quando as passagens aéreas tiveram uma alta de mais de 47%. Foi o terceiro produto que mais subiu na pesquisa do IBGE. Já esse ano é o segundo com a maior queda, fica atrás apenas do limão. Para nós entendermos ainda que esses preços terão um viés de queda sustentável durante todo o ano, vários fatores serão importantes a serem considerados, inclusive a situação das companhias aéreas. Então, tem o problema hoje de uma companhia aérea em recuperação judicial, nós temos aquela situação ainda da dependência da ajuda do governo federal para as companhias aéreas, visto que durante a pandemia as companhias aéreas não tiveram uma ajuda do governo federal, diferentemente do que aconteceu nas companhias aéreas americanas e europeias. Esse recuo também pode ser explicado pela queda no valor do querosene de aviação, responsável por 40% das despesas das companhias aéreas. Em fevereiro, a Petrobras fez um corte de 0,4%. Tem que ter uma certeza que esse preço, quase a certeza entre aspas, né, que haverá esse viés de queda para que as passagens aéreas possam serem refletidos seus preços mais adiante. E isso não vem acontecendo. Historicamente, você não tem essa garantia. Ainda existe o impacto do ICMS, ainda que pequeno em muitos lugares aqui no Brasil, que ainda impacta sobre o querosene na venda doméstica. O querosene ainda é precificado com a paridade internacional. Mas no começo de março, a Petrobras subiu o valor do combustível em 8,5%, o que pode impactar no preço das passagens nos próximos meses. Não é só esse preço do combustível que seria a solução. Não, nós teríamos que ter hoje
uma mudança no cenário até mundial da oferta de aeronaves. Então, por quê? Porque, basicamente, como é que funciona o mercado aéreo? É oferta e demanda. Então, você hoje tem, no mundo inteiro, um problema de oferta de aeronave, a Boeing e a Airbus, também a Embraer, com problemas hoje de suprir o mercado. E aí esse mercado, a prioridade para esse fornecimento de aeronaves vai para o mercado de maior potencialidade, mercado europeu, americano, asiático. O Brasil ainda não é aquele país, né, que tem grande movimentação de passageiros comparativamente ao mercado internacional. Então, nós também sofremos essa parte de oferta. Bom, vale lembrar que em fevereiro, segundo o IPCA, a inflação oficial do Brasil ficou em 0,83%. Portanto, acima das projeções levantadas pelo mercado, que era de 0,79%. A Câmara dos Deputados instalou os trabalhos da Comissão de Juristas, responsável por elaborar uma proposta de revisão do arcabouço legal que regula a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias. A comissão terá 180 dias para revisar as leis do setor portuário. Ao final dos trabalhos, haverá um projeto de lei que vai ser enviado à Câmara dos Deputados. Eles têm um projeto para apresentar para o país para melhorar todo o sistema regulatório, não apenas o trabalhista, mas revisar todo o sistema regulatório. A comissão é extremamente democrática, nós ouviremos todos os atores envolvidos. A Lei dos Portos completou 10 anos no ano passado e o trabalho dessa comissão é analisar se as opções de 2013 continuam relevantes para os dias de hoje, diante dos novos cenários da economia nacional. Desafios como o aumento na verticalização, quando o dono da carga ou o responsável pelo transporte investe no próprio terminal, e o enfrentamento das mudanças climáticas, que paralisam as atividades portuárias. Nós identificamos uma série de questões, de problemas que precisam ser superados. Assimetria regulatória, por exemplo, uma dificuldade de atuação mais integrada de diversos portos. Temos questões ligadas a conflitos envolvendo operadores portuários que estão na beira do cais e outros que estão em locais afastados, o chamado retroporto. Temos questões também da área trabalhista que precisam ser revisitadas. A Comissão de Juristas tem 15 integrantes e vai se reunir uma vez por mês em audiências públicas. A atividade portuária também mudou e a legislação às vezes não acompanha mesmo essas mudanças sociais. Então nós estamos trabalhando em vários eixos, trabalhar com questões que são relacionadas também a melhorias na simetria regulatória, melhorias com relação a também impacto regulatório, né? Acho que essa é uma questão que surge também ao longo dos anos para nós termos esse olhar preocupado com o impacto regulatório também, inclusive dentro das agências reguladoras. Trazer ao setor portuário os consensos dos pleitos dos diversos players envolvidos, dessas partes envolvidas no trabalho portuário, na parte regulatória. Parece aí um momento histórico, a expectativa é grande, temos pouco prazo para trabalhar, mas a seleção, me parece, aí dos integrantes, dos meus pares, foi muito bem feita, muito diversa, né? Representa bem vários setores. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Luiz Ramos, destacou que essa revisão é fundamental para o desenvolvimento econômico. Que tudo isso se resolva com muita previsibilidade e estabilidade, porque é uma atividade que concorre no plano internacional. E o Brasil precisa, de vez em quando, exatamente pela evolução tecnológica, pela evolução dos modos de produção, rever a legislação para melhor aderência, adequação ao tempo em que a legislação incide. Vamos ver o que mais é notícia nessa quarta-feira? As exportações de café do Brasil tiveram alta de 49% em fevereiro. Foram exportadas 3,6 milhões de sacas de 60 quilos, quase 50% a mais que o mesmo período do ano passado. A receita cambial também subiu, com alta de 47%. Passou de 514 para 757 milhões de dólares. As informações são do Secafé, o Conselho de Exportadores de Café do Brasil. O principal destino do produto continua sendo os Estados Unidos, com aproximadamente 1,3 milhão de sacas. O que puxou a alta foi a exportação dos cafés do tipo Conilon e Robusta.
Donos de veículos no estado de São Paulo já podem fazer a transferência da documentação automaticamente pelo aplicativo do Poupa Tempo. Por enquanto, apenas pessoas físicas que já tenham o CRV, Certificado de Registro de Veículo, em formato digital, poderão fazer a transferência. Nessa primeira etapa, o procedimento digital é para veículos fabricados após janeiro de 2021, com placa padrão Mercosul e documento digital de São Paulo. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, autorizou o início da cobrança nos pedágios dos lotes 1 e 2 das rodovias do Paraná. A medida vem após o pedido das concessionárias Via Araucária e EPR Litoral Pioneiro, que assumiram o controle das rodovias no mês passado. A cobrança deve começar em 10 dias. As cabines de pedágio estão sem cobrança no Paraná há mais de 2 anos. No próximo bloco, a gente traz as informações sobre a abertura da consulta pública para a construção do túnel entre Santos e Guarujá. É rapidinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo, o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Hoje teve solenidade para marcar a abertura da consulta pública para a construção do túnel que vai ligar as cidades de Santos ao Guarujá, no litoral de São Paulo. A cerimônia aconteceu em Brasília e a repórter Marília Sena acompanhou. Temos a Marília. Boa noite, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, essa cerimônia aconteceu hoje no Ministério de Portos e Aeroportos, cerimônia bem cheia, viu, Núria? A comitiva da Baixada de Santos está toda aqui em Brasília para celebrar essa conquista. São quase 100 anos tentando dar andamento aí nessa obra, né? O governo Tarcísio de Freitas passou o dia aqui em Brasília e, claro, participou dessa cerimônia e durante a celebração ele afirmou que espera que o leilão da obra do túnel Santos-Guarujá aconteça entre o final deste ano e os primeiros 3 meses de 2025. O deputado Paulo Alexandre Barbosa também esteve presente na cerimônia, além de outras autoridades. Vamos ouvir o que elas disseram. Será um grande ativo da infraestrutura brasileira, que com isso será um ativo importante, até como uma carteira de obras que foi realizada no Brasil. Isso mostra segurança jurídica, isso mostra diálogo com o mercado internacional, isso mostra que cada vez mais o Brasil está se preparando para fazer bons projetos. Isso significa dizer atrair cada vez mais investimentos internacionais para o país. O túnel é possível. Existe desafio técnico? Sem dúvida existe um desafio técnico, mas a tecnologia já é dominada. Está aí o Canal da Mancha, túnel sobre o Canal da Mancha. Em construção agora, o túnel sobre a Baía de Sydney. Nós temos o túnel na Dinamarca, né? Tem as obras que o Pomini citou aqui, entre outras.
Existem empresas capazes de tocar esse desafio? Existem. Empresas nacionais e estrangeiras. Não há um obstáculo intransponível do ponto de vista de engenharia. Nós estamos há 97 anos discutindo 860 metros. Então vejam só a importância desse dia, desse momento, dessas lideranças reunidas para efetivamente tirarmos do papel uma obra que vai impactar diretamente na vida de 80 mil pessoas que cruzam este canal de 860 metros todos os dias. Muitos projetos foram discutidos, muitas ideias foram colocadas na mesa e todos os projetos tinham uma única semelhança. Todos eles ficaram no papel, não foram executados. E a gente sabe que muito disso se deve às divergências políticas, aos embates que foram travados. A gente tinha, até bem pouco tempo, o governo federal defendia um projeto, o governo estadual defendia outro, e o que aconteceu é que a Baixada, que São Paulo, que o Brasil, ficou sem nenhuma conexão. Então eu diria que antes de fazer essa obra que vai conectar as duas cidades, o principal ganho, a nossa principal vitória, foi conectar os... Núria, a consulta pública vai ficar disponível no site do Ministério de Portos e Aeroportos a partir de amanhã por 45 dias. Vamos dar mais uma contextualizada nessa obra. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, essa obra tem 860 metros, vai beneficiar 2 milhões de pessoas que moram aí na região da Baixada Santista, além de 4 milhões de turistas que visitam anualmente o local. Lembrando que neste governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa obra foi alvo de disputa política entre ele e o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque Tarcísio de Freitas é afiliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro, rival nas urnas do presidente Lula. E quando Tarcísio assumiu o mandato no governo de São Paulo, ele quis também assumir a obra. Mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha planos para essa obra com o ex-ministro Márcio França. No desenrolar da situação, Lula e Tarcísio de Freitas conseguiram articular aí para executarem essa obra juntos, né? Fica aí essa união entre o Estado de São Paulo e o governo do presidente Lula, que nas urnas ideologicamente são rivais, mas deixaram bem claro hoje que estão juntos para beneficiar a população de Santos. Essa obra está sendo orçada aí, em média, 6 milhões de reais. A Autoridade Portuária de Santos, o presidente Anderson Pomini, já tinha ressaltado que já tinha um valor de cerca de 2,5 bilhões para as obras. Desculpa, Núria, são 6 bilhões. A Autoridade Portuária de Santos disse que tinha 2,5 bilhões e que ia tentar angariar aí o restante do montante através de parceria público-privada. Mas agora são novas negociações e, até o momento, o governo de São Paulo e a União vão arcar com a obra. Então é isso, a consulta pública está aberta a partir de amanhã e foi bastante celebrada aqui em Brasília hoje. Qualquer novidade, a gente volta. Obrigada, Marília. A gente continua falando sobre o túnel e também sobre outras obras, porque eu recebo aqui no estúdio o diretor executivo do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, presidente do Santos Export e também do Instituto Brasileiro de Logística, Ricardo Molitzas. Boa noite, Núria. É um prazer estar aqui com você. Boa noite, bem-vindo. Primeiro, eu gostaria de saber como que o setor privado tem visto o atual cenário do Porto de Santos, que é o maior do país. Olha, Núria, isso é uma discussão que já vem de algum tempo, não é uma discussão nova. A grande preocupação dos empresários com relação ao Porto de Santos é a questão dos acessos, né? Nós precisamos cuidar do acesso rodoviário, nós precisamos cuidar do acesso ferroviário, né? E cuidar do acesso aquaviário, né? Então, essas questões de infraestrutura, de chegada e saída do porto, são as que mais nos preocupam, e isso não vem de hoje, isso já vem de 4, 5 anos atrás, que a gente vem discutindo essa situação. Algumas coisas evoluíram, outras não, né? E é essa a maior preocupação nossa. Do ponto de vista dos terminais, dos operadores, os investimentos foram feitos, continuam sendo feitos, né? Em aumento de capacidade, em treinamento de pessoas, em colocação de novas tecnologias para aumentar a eficiência e aumentar a capacidade.
O que a gente precisa efetivamente é de que a infraestrutura de chegada e saída do porto acompanhe todos esses investimentos da iniciativa privada. A gente teve também, essa semana, a comissão que vai analisar aí todo o arcabouço jurídico. Como que o setor privado entende essa parte, né? A gente tem aí uma série de arrendamentos acontecendo, são vários leilões. Para o setor portuário, para o setor, principalmente para a questão dos operadores. Veja, vamos dizer, essa análise do arcabouço legal, né, que cuida das operações portuárias, eu vejo isso com naturalidade, porque é algo, veja, no nosso setor tem uma importância muito grande a tecnologia, né? Então você vai mudando a forma de operação e que às vezes você tem que fazer ajustes legais numa lei que já fez 10 anos, né, que já fez aniversário, você precisa fazer os ajustes e modernizar. Isso não quer dizer que você tenha grandes mudanças mirabolantes nisso tudo, mas você precisa modernizar a legislação. Isso não é específico para o setor portuário. Eu acho que isso acontece com o arcabouço legal do país de uma forma geral. Com certeza. E como que o setor tem sido ouvido, né? A gente tem dentro do Fórum Brasil Export a possibilidade de reunir a iniciativa privada com o setor público. Como que está sendo? Vocês estão conseguindo ser ouvidos até por parte do próprio IBL? Não, na verdade, sim. O Fórum Brasil Export, né, quando veio, era uma das proposições dele fazer isso, e hoje ele faz isso de uma forma muito boa, né? Abriu espaço para as associações, para as empresas, né, para os empresários debaterem temas importantes para a infraestrutura logística nacional, com os regionais, com o Brasil Export. Então eu vejo assim, a interlocução existe e é muito tranquila essa interlocução. Os problemas é que são problemas importantes, grandes, né, e que a gente precisa tratar com seriedade, mas a interlocução não tenho dúvida que tem sido muito boa entre o setor e as autoridades instituídas. Perfeito, muito obrigada. Obrigado. A seguir, a gente vai falar dos investimentos previstos para os portos do Rio de Janeiro. Até daqui a pouquinho. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. Nós estamos de volta e tem lembrete para quem tem ativos mantidos fora do país nos investimentos offshore. O prazo de regularização começa na sexta-feira, dia 15, e vai até dia 31 de maio. Nesse ano, as pessoas físicas com residência fiscal no Brasil e renda de aplicações financeiras, lucros, dividendos de empresas controladas no exterior, passam a ser taxadas na declaração de ajuste anual separadamente dos demais ganhos, com uma alíquota de 15%. A variação cambial de depósitos não remunerados no exterior permanece isenta de impostos, assim como a decorrente de ganho de capital de moeda mantida em espécie, até o valor de $5.000. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje da inauguração do complexo industrial da Eurochem na Serra do Salitre, em Minas Gerais. Vamos ver.
Com investimento de US$1 bilhão, essa é a primeira unidade de mineração da empresa fora do continente europeu. A previsão é que o complexo chegue a fornecer 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano para a agricultura, atendendo o mercado interno. Nós vamos deixar de importar para minerar e fabricar aqui, gerando emprego e renda. O complexo integrado vai reunir em um único local todas as etapas, desde a extração dos insumos até a produção dos fertilizantes. O empreendimento será capaz de gerar ácido sulfúrico, ácido fosfórico e também realizar a extração do fosfato, essenciais no processo de fabricação dos adubos. Infelizmente, os potenciais do Brasil não estão sendo bem utilizados. É riqueza para o Brasil que está parada, deixando de gerar milhares de empregos, que é o que interessa para combater efetivamente a desigualdade. A parceria do governo com a empresa europeia faz parte da tentativa de aumentar a industrialização nacional. O Brasil é um grande produtor e exportador de alimentos, mas importa mais de 80% dos fertilizantes que consome. No final do ano passado, também foi aprovado o novo Plano Nacional de Fertilizantes, que busca aumentar a produção interna entre 45% e 50% até 2050. É que o Brasil fechou fábrica de fertilizante no Paraná, o Brasil fechou fábrica de fertilizante em Sergipe, o Brasil fechou fábrica de fertilizante na Bahia e a fábrica de fertilizante de Três Lagoas. Vamos fazer mais um giro de notícias? No terceiro dia de missão na Espanha, o ministro dos Transportes, Renan Filho, participou de reuniões bilaterais com empresas do setor de infraestrutura. Ele apresentou os detalhes de incentivos fiscais capazes de atrair capital estrangeiro para o Brasil. Os objetivos dos encontros dessa quarta-feira foram apresentar os benefícios que estão disponíveis para os fundos de financiamento estrangeiros. Entre as vantagens apresentadas estão os contratos com segurança jurídica, mitigação de riscos e sustentabilidade socioambiental. A Venezuela fechou o espaço aéreo para aeronaves que tenham destino ou origem da Argentina. Esse é um novo ponto de desgaste entre os dois países, desde a eleição de Javier Milei para a presidência argentina. No mês passado, o governo argentino entregou para os Estados Unidos uma aeronave venezuelana, que era alvo de sanções por parte de Washington. O Ministério das Comunicações começou a implantar a Infovia 03, rede de fibra que vai conectar a capital do Pará, Belém, e Macapá, capital do Amapá. A internet vai ser de alta velocidade e também vai atender pequenas cidades da ilha de Marajó. A conclusão do trabalho será em um mês e serve para impulsionar a conectividade da região para a COP30, que vai ser em novembro. E veja só, as câmeras do aeroporto Catarina, que fica em São Roque, interior de São Paulo, registraram a queda de um meteoro. Foi na noite de segunda-feira. O meteoro atingiu o ápice de luminosidade por volta de 10 para meia-noite e caiu na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. O fenômeno pôde ser visto em 4 estados. Tem mais informação? Vamos para o portal bnews.com.br. Olha só, a gente vimos já sobre a consulta pública do túnel Santos Guarujá, vimos sobre a instalação da Infovia. Porto de Pecém, a Receita Federal impediu a exportação ilegal de 101 mil quilos de madeira nativa. A carga estava vindo do Pará e ia do Porto de Pecém até os Estados Unidos. Exportações de sucata ferrosa cresceram 56% nesse primeiro bimestre. A gente tem todas as notícias, inclusive a transmissão ao vivo do evento de hoje no Ministério de Portos. Tem muito mais, você como sempre fica ligado no portal bnews.com.br. E olha só, a gente falou no primeiro bloco ainda dos investimentos no Porto de Santos e tem investimentos também nos portos do Rio de Janeiro.
grande protagonismo dos portos do Rio de Janeiro, tanto em termos de investimentos privados, pelo nosso pacote de arrendamentos, que vai superar os 2 bilhões de reais, vai ser o maior investimento privado em portos do Brasil esse ano, assim como os nossos investimentos em obras de infraestrutura, que vão superar os 470 milhões. Não existe uma ordem de prioridade, na medida em que, desde o maior dos arrendamentos, que é a chamada área do meio, o ITG2 lá de Itaguaí, para a movimentação de minérios, que é o maior aporte de investimentos, da ordem de 2 bilhões de reais, até o menor deles, todos são importantes porque complementam e diversificam a nossa operação, com cargas novas, mas gerando muito recurso, muito emprego na implementação e na operação. Só uma correção, eu falei aqui da apreensão dessa madeira e, na verdade, eu errei o número. São 51.000 toneladas de madeira ilegal apreendida hoje pela Receita Federal. Por hoje, nós ficamos por aqui. Tem outras informações? Acesse o nosso site, portalbnews.com.br. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal da TV B News no YouTube. Uma ótima noite. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.